O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito, no meio da assembleia, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no tempo santo do Advento, que em muito se compara ao tempo santo quaresmal, nós, como na Quaresma, somos convidados a reacender a nossa fé. A fé, ouçam bem, é algo vivo. A fé se alimenta. A fé precisa ser cuidada, como toda coisa viva, como todo ser vivo, como a planta que é viva. A fé tem que ser adubada, a fé tem que ser podada, revirada, aguada, molhada. Do contrário, como ela é algo vivo, fica fraca, pega a doença e morre. A fé morre. Por isso, temos continuamente que levantá-la, elevá-la, cuidar, adubar, soprar, para que permaneça viva e sobreviva às intempéries da vida. Neste sentido, o tempo do Advento, como o tempo da Quaresma, nos chama então a levantar, a ter em alto nível, e quem a possui, manter aquele tanto de fé sem o qual é muito complicado, é muito duro levar adiante a vida. E a palavra hoje nos ajuda a entender melhor isso.
Só Deus salva. Os fariseus têm razão. Só Jesus salva. Os protestantes têm razão. E nós não dizemos o contrário. A obra da salvação é sempre divina. Mas isso não impede que a gente facilite, propicie, conduza, motive, leve, se for o caso, force. Isso nós podemos fazer. Aliás, temos que fazer. É isso que acontece no episódio de hoje. Querem fazer com que este paralítico, na sua maca, chegue até Jesus. O importante é isso, meus irmãos e irmãs, chegarmos até Jesus. Chegarmos à sua palavra, ter contato pessoal com ela. E, estando cheio de pessoas, o que é que fazem? Olhe o engenho. Levam o paralítico deitado na sua maca pelo telhado. Tiram as telhas, certamente tiveram que tirar também mais 2 ripas. E por ali, certamente com a ajuda de corda, fazem descer paralítico. Maca tem, de fato, 2 cabos, por isso 4 pontas, né? Como a gente faz quando é difícil colocar o caixão do defunto lá dentro do túmulo, né? Se serve de cordas. Pois assim fizeram. O certo é que o paralítico, na sua caminha, ficou lá, na frente do Senhor, na frente de Deus. Ninguém se aquece longe do sol. A nossa fé não se robustece longe de Deus. Se não travarmos contato pessoal, direto, se não estivermos diante dele, e é claro, se não quisermos, não podemos ter a fé, as graças, os dons, as bênçãos, a cura de que precisamos. E é muito importante quem está ao redor, a comunidade, as pessoas mais fortalecidas na fé, quem tem mais tempo de caminhada, quem já percorreu, é muito importante. A comunidade aqui sabia que devia chegar de alguma forma a colocar este paralítico diante de Deus, em contato com o Senhor, ali aos olhos de Deus. E é assim que fazem. Queridos irmãos e irmãs, é muito importante o testemunho de vida, como também o anúncio do Evangelho. Colocarmos-nos em contato, levar as pessoas a entrar em contato com os dons da fé. Como é importante conduzir as crianças, educar as crianças, proporcionar-lhes os rudimentos da fé. As crianças aqui entram no lugar do paralítico porque elas são frágeis, são vulneráveis. Precisam, como o paralítico, serem conduzidas, colocadas diante de Deus. Aqui está a importância, pois, da educação na fé, do testemunho dos pais e dos responsáveis, dos educadores das crianças. O mesmo se diga
para aqueles que têm a possibilidade de ter contato com os jovens. O coração do jovem é puro, ainda não tem tantos bagulhos, ainda tem bem espaço. O coração do jovem geralmente é generoso, ainda está num estágio, digamos, primitivo. Mas também aos adultos, aos mais idosos, é muito importante manter, pois, o contato com a palavra, com uma boa pregação, com uma boa palestra. E hoje a gente pode comprar os disquinhos, a gente pode ter isso pelas TVs católicas, tem umas 5. Estar e ter contato com Deus. Basta isso. Basta ler a palavra, você não é leso, alguma coisa a edificar no teu pensamento. E se fica no pensamento, desce para o coração. E se desce para o coração, produz efeito. Como o sangue, que irriga o corpo inteiro. O importante é estar em contato. A palavra de Deus diz que a salvação passa pelas orelhas. Entra por aqui. É outro modo de dizer que nós, então, temos que estar em contato. Na época de Jesus não existiam a indústria audiovisual. Por isso, era só mesmo através da pregação dos profetas, dos pregadores, dos apóstolos, dos missionários. Por isso, a salvação passa pelos ouvidos. Porque é o ouvido que propicia ao cérebro captar e o cérebro comanda o corpo. E nós sabemos que os nossos gestos, as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas decisões, as coisas que dizemos e fazemos, tudo é em obedecimento ao que o cérebro diz. Se o cérebro não tem nada, se o cérebro está vazio, se o cérebro está doido, então imaginem como será o caos do nosso comportamento. Por isso, o nosso Papa Francisco, na sua carta sobre a alegria do Evangelho, fala sobre este compromisso da igreja. E quando dizemos a igreja, não falamos da hierarquia, do Papa, dos bispos, dos padres. A igreja é composta de todos os batizados, todos os leigos engajados, e graças a Deus são tantos. Pois bem, diz ele, já dizia São João Paulo II, o mandato de Jesus, ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura, ainda não foi anulado. Ainda não foi cancelado. Ele ainda está valendo. Por isso, diz o Papa Francisco, nós temos compromissos com 3 categorias de pessoas. Diz ele, os fiéis que estão dentro da igreja, as ovelhas que já estão dentro do nosso curral, as quais precisam ser mantidas, deve ser-lhes assegurada, portanto, a comida, a água, o cuidado, porque estão conosco. Depois, as pessoas que por algum motivo já percorreram um pouco a fé e, no entanto, abandonaram, desanimadas, perderam a coragem, foram escandalizadas, eram fracas na fé, por isso não tiveram a força de permanecerem firmes. Não abro. Não.
se deixaram levar pelo desânimo. A esses também a nossa palavra deve chegar. Deve ser-lhes dito: olhem, o inimigo não gosta só quando a gente peca, porque alguém pode pecar por fraqueza e logo tomar a decisão: pequei, Senhor, misericórdia, Pai, pequei contra o céu e contra ti, e voltar logo. Pronto. Nem deu tempo. O inimigo não gosta assim. O inimigo gosta quando você perde o ânimo, se desencoraja, joga a toalha, abandona tudo, joga pelos ares e se prostra. O inimigo gosta assim, adora. Sabem como é comparado esse modo de fazer? É como se você abrisse uma porteira de bois e se deitasse à frente. A boiada passa por cima de você e não sobra nada. É assim que o inimigo gosta. Por isso, diz o nosso Papa, dirigir uma palavra, um convite a esses irmãos que fizeram algum pedaço de estrada e em dado momento, por fraqueza, desanimaram. Terceira categoria de pessoas a quem a igreja, eu, vocês, devemos dirigir-nos: aos que não conhecem, aos indiferentes, aos que ainda não tiveram a oportunidade de que a palavra entrasse pelas orelhas para chegar ao cérebro, para ditar comportamentos. Aqueles que, por isso mesmo, ficam distantes, nas periferias, como diz o nosso Papa. E ele não está falando de periferia social da cidade, dos subúrbios. Ele está falando de periferias da vida, que de alguma maneira estão sobrando de escanteio. A estes, a igreja deve também dirigir-se para poder realizar a sua missão, como ele também chama de igreja em saída, que vai, que não se acomoda e não se contenta apenas com quem está na sacristia da igreja, mas para os que estão distantes e ainda não receberam a graça de ouvir a palavra de Deus que salva. Ainda não tiveram a oportunidade de serem colocados diante de Deus, tete a tete, olhos nos olhos, com Jesus, Deus que salva. Enquanto isso, meus irmãos e irmãs, nós que estamos aí na caminhada, quem mais, quem menos, vamos nos segurar firmes para podermos, por misericórdia do Senhor, estarmos em contato com Ele e Ele possa também salvar-nos. Eu agora quero dar um instante de silêncio para que alguma coisa, alguma ideia, algum pensamento da palavra afunde no terreno do seu coração.